Uma das perguntas que eu mais recebo é quantos fundos imobiliários eu tenho que ter numa carteira de investimentos. Eu estou aqui com um expert, que é o Jacinto, lá do Funds Explorer. Ele escreve uma carta todo dia, né, Jacinto, para os seus assinantes, certo? Isso, é uma newsletter, Thiago, que eu escrevo e que você pode, sem dúvida, se inscrever na minha newsletter. Basta deixar o e-mail ou acessar o site do Funds Explorer e cadastrar o e-mail. Tá, se cadastra lá, tá o link aqui embaixo. Jacinto, na sua opinião, quantos fundos imobiliários o camarada deveria ter na sua carteira? Thiago, na verdade não existe um número mágico, tá? No entanto, o que eu recomendo? Tenha sempre uma quantidade de fundos que você consiga acompanhar. Por quê, Thiago? Não adianta a pessoa ter, por exemplo, 30 fundos, 50 e não conseguir acompanhar, né? Porque é o seguinte, o mercado é dinâmico, os fundos mudam. Por exemplo, tem muitas emissões por aí. Não mudando estruturalmente, a gente está fazendo um monte de vídeo. Exatamente, então ele precisa ter uma quantidade que ele consiga acompanhar. Logicamente, isso varia de pessoa para pessoa, porque cada pessoa administra seu tempo da forma que lhe for conveniente, né? Então não existe um número mágico. É importante sim a diversificação. Aí o seguinte, uma carteira diversificada, que eu estimo mais ou menos entre 8 a 12 fundos, é um número já interessante, Thiago. Tá, eu vou falar um pouco do meu ponto de vista. Eu acredito que todo mundo deveria ter pelo menos um fundo de cada setor, grande grupo, então logística, escritórios, shoppings, pelo menos esse. Lógico que existem outros menorzinhos, sim. Cemitério, faculdade, saúde, né, hospital. Esses aí não sei se deveria ter, pelo menos por enquanto, porque os fundos são muito pequenos. E mais importante do que a quantidade de fundos é a diversificação desse fundo. E eu vou explicar um pouco melhor esse meu conceito. Às vezes é melhor você ter um fundo em termos de diversificação com 5 imóveis do que 2 fundos com um imóvel só. Perfeito. Você está mais diversificado comprando um HGBS do que comprando um ABC Plaza mais um shopping Jardim Sul, que são 2 ativos só. Então, é muito importante que você leve em consideração isso. Quando você compra um fundo imobiliário, é diferente de você comprar uma ação. Quando você compra uma ação da Apple, você tem 70% da receita, 60% da receita vindo de uma unidade, que é iPhone. Tem mais 20% vindo de serviços. Então, você tem basicamente 2 negócios ali que são 80%, 90% da receita da empresa. Quando você investe num fundo imobiliário, principalmente os diversificados, um fundo como, sei lá, o XP Malls, o maior imóvel deles, quanto que vem da receita desse imóvel hoje? Talvez uns 20%? Sim, né? sim. E ao longo do tempo vai ser cada vez menos. Cada vez menos. E a indústria lá fora é assim, você pega, tem fundo de REIT, né? De imóveis, por exemplo, de shopping, tem 300 shoppings dentro, o maior shopping lá não representa 5% da receita. Então, eu acho que a indústria crescendo vai ter um pouco disso. Às vezes, então, é mais importante você fazer a seleção de um gestor que você acredita, um gestor que você acredita na capacidade, acredita que ele vai gerar valor na alocação de capital ao longo do tempo, do que fazer a diversificação. Porque a diversificação já vai ser garantida pelos imóveis que estão lá dentro. Então, para mim é muito mais importante você fazer o stock picking do gestor, porque é ele que vai alocar esse capital no final do dia, eles estão fazendo várias ofertas e é ele que vai alocar o capital no final do dia, do que você pensar num número só, preciso ter 10, 15, 20 fundos. Às vezes 3, 4 fundos já pode ser suficiente caso você se sinta confortável com aquele gestor. Os fundos imobiliários eles já são diversificados por si só. Ao contrário de uma empresa, né, que a gente falou da Apple, mas a gente podia falar da Ambev, sei lá, 90% da receita deles vem de cerveja. Né? Se passar um decreto que proíba a venda de cerveja no Brasil, não é algo que eu acredito, mas vamos supor que isso acontecesse. Você perde 90% da receita. Enquanto no fundo de shopping, se a prefeitura mandar fechar ou cair um meteoro no shopping, impacta só aquele shopping de 5, 6, 7, cada vez mais daqui a pouco vai ser um de 10. Então, a preocupação com diversificação, eu entendo que ela exista, mas eu acho que ela deveria ser menor do que o camarada que está investindo em ações. Em ações, realmente, o camarada tem que ter lá 10, 15 ações. Fundo imobiliário, eu penso que não. Eu penso que pelo menos ali uns 3,
no máximo ali uns 10, não mais do que isso, porque fica difícil de acompanhar. Exato. Você concorda ou eu falei besteira? Não, concordo. Pode falar se eu falei besteira. Não, concordo. Tá no canal, mas você pode eu concordo, Thiago, que nem eu falei, tá dentro do intervalo que eu falei para dar uma boa diversificação, né? Novamente, o número mágico assim, não tem. É interessante ter 8 a 12, mas obviamente isso também varia de pessoa para pessoa. Okay? Tá bom, pessoal, então é mais ou menos isso que a gente queria falar a respeito de fundos imobiliários. E, ó, queria passar um recado. Terça-feira estarei em São Paulo assinando este livro aqui, ó, 18 horas da terça-feira, dia 13, tá bom? Livraria da Vila, aqui do Shopping JK. Nos vemos lá. Você vai estar lá também, né? Sem dúvida. Então nos vemos lá. Um abraço. Pensando em iniciar a sua jornada em renda variável? Então sugiro que você conheça os fundos imobiliários, que possuem menos volatilidade que ações, ou seja, menos risco de você perder dinheiro no curto prazo. Baixe o nosso e-book gratuito e descubra como podemos te ajudar a investir em fundos imobiliários a partir de R$ 3,50. Nesse e-book abordamos desde sua visão sobre as características gerais dos fundos imobiliários até pontos mais complexos, como indicadores e análise de risco. Clique abaixo e faça o download gratuito do e-book.